Histórias assombradas. Fizeram um trabalho para matar os meus cachorros? Será? Olá, Ana. Me chamo Fulana, mas sei que aqui serei a Fulana. Eu sou de Porto Seguro, na Bahia, e acompanho o seu canal desde 2015. Amo ouvir enquanto estou no trabalho ou limpando a casa. E esse é o meu primeiro relato. E é longo, já vou avisando. Não é muito longo, tá? Mas é médio longo. Então, Ana, isso ocorreu em não sei que ano, aqui ficou 201, então eu não sei exatamente que ano. Eu tinha 4 cachorros, 3 fêmeas e um macho. A Lola, o Olaf, acho que a Lola, Olaf, Sky e a Kira. Eu amo animais. Além desses cães, eu tenho também um coelho e um porquinho da Índia e 2 gatos. Já deu para notar que eu sou a própria Cinderela. Então, Ana, na época do ocorrido, eu apenas estudava, pois eu tinha 14 anos. Estava no primeiro ano do ensino médio. Todo o tempo, eu morei apenas com a minha avó materna. Minha mãe e o resto da família moram em outra cidade, por isso eu só poderia ir visitá-los no fim de ano. Então, e não foi diferente naquele fim de ano. Bom, o meu pai tem carro e veio buscar a mim e a minha avó. Como eu ia de carro próprio, eu poderia levar os meus cães comigo, pois não teria quem alimentasse eles enquanto estivéssemos fora, já que ficaríamos mais de uma semana fora. Então, levei todos. A viagem foi tranquila, chegamos na fazenda onde minha mãe mora e meus cães ficaram livres para correr e brincar todo o tempo. 4 dias depois que eu cheguei, um homem, que tem fama de ser macumbeiro, chegou na casa do meu pai e viu os meus cachorros deitados na varanda. Imediatamente, aquele homem ficou completamente obcecado pelos meus cachorros. Ele insistia muito para que eu desse um a ele. Eu falei que eu não dava os meus cachorros a ninguém e que eu tinha muito apego a eles. Depois de muito insistir e eu negar, aquele homem foi embora. Mas no dia seguinte ele voltou, novamente querendo um dos meus cães. E é claro que eu disse não. O homem então se levantou, olhou para mim e deu um sorrisinho sarcástico. Ana, eu me arrepiei toda. Eu senti maldade no olhar dele. Então ele agradeceu ao meu pai pelo café que havia tomado e foi embora. Naquele mesmo dia, durante a noite, o Akira, a Akira, acho, né, que era a mais nova, não queria comer. Vomitava uma água verde. Eu não dei muita importância a isso, já que a Akira costumava comer muita grama e às vezes ela vomitava bolas de capim. Então achei que a água verde poderia ser isso. Umas 3 horas mais tarde ela ainda vomitava. Aí eu comecei a ficar preocupada. Chamei meu pai para que levássemos ela ao veterinário. Então fomos. Chegando lá, os veterinários não sabiam dizer o que estava acontecendo com ela. Depois de tomar muito soro e ficar internada, o veterinário mandou ela para casa. Disse que apenas poderíamos esperar a morte dela. Ou, se quiséssemos, ela seria sacrificada ali mesmo. Como assim? Por quê? O que levou ele a dizer isso? Resolvemos levá-la para casa, pois ainda tínhamos esperança de que a Kira fosse salva. Eu chorava, pedia a Deus que salvasse a minha cachorrinha, mas eu chorei tanto que eu acabei dormindo e só acordando no dia seguinte. Quando acordei, a minha cachorra tinha morrido. Eu fiquei desolada. Eu amava a minha cachorrinha. Esqueci de mencionar que levamos os outros cães ao veterinário também, para que fossem vacinados contra doenças virais e parasitárias, já que achávamos que poderia ser uma dessas a causa da doença repentina da Akira. No mesmo dia da morte da Akira, Lola também começou com os mesmos sintomas, vomitando, sem querer comer. Começamos a achar que os nossos cães tinham sido envenenados. Mas isso não era possível, pois era para todos ficarem doentes ao mesmo tempo, e os veterinários saberiam se tivesse sido veneno. Lola, assim como Sky, foram levadas ao veterinário e também não conseguiram entender o que acontecia. E novamente eu perdi um cachorro. E foi assim. No intervalo de 4 dias, eu perdi todos os meus amigos. Tudo da mesma forma.
Ana, eu fiquei doente. Literalmente, eu fiquei doente. Eu senti uma dor de cabeça absurda, uma terrível dor de ouvido. Eu tive febre de 39 graus. Eu precisei ser hospitalizada. Eu não conseguia respirar. A dor que eu sentia parecia que eu tinha perdido um ente muito querido. Eu não sentia fome, eu só lembrava dos meus cachorros e me perguntava o que tinha acontecido e por quê. 2 dias depois de eu ter perdido todos os meus amigos, aquele homem apareceu lá novamente e perguntou pelos cachorros. Meu pai contou o que tinha ocorrido. O homem não disse nada, apenas sorriu com aquele mesmo sorrisinho maldoso e sarcástico e disse assim: Pois é, né? Não quis me dar um. Ele se levantou e foi embora. No dia seguinte, pela manhã, eu estava arrumando as minhas coisas para voltar para casa e chegou um pastor na casa da minha mãe. Esse pastor disse que Deus tinha mandado eu orar pelas minhas ovelhas, pois um lobo estava à espreita. Ele disse apenas isso e foi embora. Aí nós começamos a ligar os pontos. O homem, com fama de macumbeiro, a obsessão dele pelos meus cachorros, a morte repentina dos cães e o recado desse pastor. Esse homem fez um trabalho para que os meus cachorros morressem, já que eu não dei um a ele. Então, Ana, foi esse o meu relato. Desculpe os erros, digitei pelo computador, eu não sou tão boa, espero que conte o meu relato, espero que goste também e até mais. Gente do céu, 4 cães morrerem da mesma forma, desse jeito. Ah, meu Deus. O que o homem tinha que encasquetar, me dar um? Ah, vá se danar, meu Deus. Sendo esse perdão, Senhor. Ai, mas eu espero que volte se ele fez alguma coisa. Ai, a gente não pode desejar o mal pros outros, mas olha, só que volte. Volte o que a pessoa faz, que volte, porque faz o que volte pra ela. É ruindade. Ai, meu Deus do céu. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.